Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos ler dos versos 13 ao 35. Momento especial para todos nós, estarmos reunidos no domingo pela manhã, celebrando, rememorando a ressurreição do nosso Salvador. Capítulo 24 de Lucas, versos 13 a seguir, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido aqui. Tudo o que havia acontecido era a morte e a ressurreição de Jesus. E especialmente a morte de Jesus, na verdade, né? E aconteceu que iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém e não sabe estas coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele aquele que remisse Israel, aquele que havia de redimir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada, domingo de manhã, foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele, Jesus, lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam e fez como que quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, preste atenção nisso, tomou o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e então o conheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: Porventura, irmãos, isso aqui é coisa linda demais de ler, né? Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11. Aqui diz os 11, não os 12, por conta de Judas, né? E os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles
lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Não precisaria nem pregar, né, irmão? Só a leitura dessa passagem aqui já diz muito a respeito do momento que nós estamos aqui celebrando. Senhor, tenha misericórdia de nós, fala aos nossos corações, tenha misericórdia do teu servo que vai pregar a palavra, me ajude a ser fiel ao texto e que a sua palavra possa entrar nos nossos corações e mentes. Não nos deixe ser apenas ouvintes, Senhor, e nem apáticos ou dispersos àquilo que está acontecendo nesse momento aqui, Senhor. Mas pelo seu Espírito nos leve a entender a preciosidade de refletirmos a respeito da ressurreição do nosso Salvador. Fique conosco, é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estudo a Bíblia desde os meus 17 anos, hoje já com 42 anos. Estou falando isso por jactância ou por mérito próprio, longe disso. Mas nessa longa jornada, mais de 20 anos, estudando as Escrituras, eu me debrucei diante de muitas doutrinas bíblicas. Umas extremamente importantes, outras talvez nem tanto, mas todas elas, obviamente, extraídas da Sagrada Escritura. Não obstante a esse longo tempo de estudo, nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado a estudar algumas questões relacionadas à centralidade da nação de Israel dentro do plano redentor de Deus para não só o povo de Israel, mas para toda a criação. E mergulhando nesse universo vasto, nesse universo infindável de verdades maravilhosas, eu me deparei com uma das principais esperanças judaicas, uma das principais expectativas judaicas a respeito do que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras para aqueles que são servos de Yahvé e que creem no seu Messias. E a principal, ou uma das principais esperanças judaicas diz respeito à ressurreição dos mortos. Essa doutrina, ou esta esperança, este ensinamento da teologia judaica perpassa toda a Escritura Sagrada, apesar de, no período em que nós vivemos, este ensinamento ter sido deixado de lado, ou pelo menos de maneira periférica por muitos estudiosos da Escritura. Só para os irmãos entenderem um pouquinho do que eu estou falando, os irmãos talvez se lembrem de quando José está prestes a ser morto. Isso está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando José está prestes a ser morto, ele faz com que os seus familiares prometam que, após a sua morte, eles pegariam os seus ossos e levariam à terra de Canaã, terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e ao seu pai Jacó. A pergunta que a gente faz quando lê uma passagem como essa que eu acabei de citar para os irmãos de José, fazer os seus familiares jurarem levar os seus ossos para a terra prometida, por que José se preocupa tanto com a ideia de os seus ossos estarem na terra de Canaã? Por que não morrer lá no Egito, já que depois da morte o que nos espera é um céu etéreo, onde nós estaremos sentados nas nuvens com os anjos tocando harpas? É porque a esperança judaica, mesmo nos primórdios, já era de que um dia o Senhor ressuscitaria os seus súditos de entre os mortos e os levantaria da sepultura para participarem da nova criação. Isso é maravilhoso, isso passa por toda a Bíblia Sagrada. Israel, obviamente, quando nós olhamos, meus irmãos, eu já vou entrar aqui no texto propriamente dito, quando nós olhamos para essa esperança judaica, e principalmente quando Jesus fala aqui para os discípulos no caminho de Emaús a respeito das Escrituras e a respeito do que continha nas Escrituras, a respeito da morte do Messias, do sepultamento do Messias e da ressurreição do Messias, tudo isso estava já registrado no Antigo Testamento. É por isso que Jesus chama os discípulos no caminho de Emaús de nécios. Vocês são tardos, vocês são débeis intelectualmente ao ponto de não perceberem que já estava isso na Escritura, de que o Messias seria morto, sepultado e ao terceiro dia ressurgiria de entre os mortos para uma nova criação. Isso já estava registrado lá.
Na verdade, quando nós olhamos para isso, todas as promessas, se atentem para essa informação importante, todas as promessas que diziam respeito à ressurreição dos mortos no Antigo Testamento estavam de alguma maneira direcionadas à nação de Israel. Para os irmãos entenderem um pouco aqui, elucidar um pouco o que eu estou querendo dizer, Ezequiel capítulo 37, por exemplo, quando Ezequiel vê um vale de ossos secos, um monte de gente morta, um monte de esqueleto. E Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, podem viver esses ossos aqui? E Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. Então Deus manda que Ezequiel dê ordem, né? Por incrível que pareça, dê ordem ao Espírito para que reviva os ossos. E aí os irmãos conhecem a história, os corpos, os ossos começam a se juntar e começam a surgir músculos, pele, e se torna um grande exército ressuscitado de entre os mortos para viver a esperança judaica. Então isso fazia parte do escopo, do pensamento judaico. Ou seja, Deus um dia, no fim dos dias, ressuscitará aqueles que creem no seu Messias para adentrarem na nova criação e participarem das promessas escatológicas a respeito que Deus havia prometido em todas as Escrituras. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, isso é que está em jogo. É isso que Jesus está discutindo com seus discípulos aqui. Vocês não sabiam disso? Não sabiam que Deus prometeu que ressuscitaria Israel? Que Deus ressuscitaria Israel de entre os mortos para se tornar o seu povo? Isso era uma coisa óbvia para Jesus. Esse texto, então, meus irmãos, ele vai nos ensinar exatamente a respeito da importância da doutrina da ressurreição no que diz respeito à nossa fé e à nossa esperança para com Deus. E recentemente, conversando com o irmão a respeito disso, eu perguntei para ele assim, você já parou para pensar qual que é a importância da doutrina da ressurreição para aquele irmãozinho lá, mais simplesinho da igreja? Qual que é a relevância de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos para nós? Não é verdade? A gente se preocupa com muitas doutrinas na igreja. A doutrina da Escritura, a importância de nós centralizarmos a palavra de Deus, né? Os sacramentos, a soteriologia, a doutrina da salvação, o que acontece em nós quando nós cremos no Messias, o que acontece no nosso coração, ou a doutrina da justificação, pelo menos no viés mais ortodoxo, o que acontece no tribunal de Deus. Cristo paga as nossas dívidas e nos aceita, nos adota na sua família, tudo isso é importante. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos nesta nobre manhã, nessa maravilhosa manhã, é: qual é a importância da ressurreição de Jesus para você? O que isso significa? Irmãos, isso tem sido deixado de lado por nós cristãos. E veja, isso não deveria acontecer, porque a doutrina da ressurreição é a doutrina talvez mais basilar, uma das mais basilares da nossa fé. O apóstolo Paulo chega a dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo aqui. Se não estiver internalizado na nossa mente e no nosso coração, não só o fato histórico de Jesus ter ressuscitado de entre os mortos, mas quais são as implicações da ressurreição de Jesus, não só subjetivas, mas objetivas também, se isso não estiver claramente estabelecido diante de nós, Paulo diz, em vão é a nossa fé. E a grande verdade, irmãos, paz, meus irmãos, é que muitos crentes nem sequer se preocupam com isso. Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, o que importa? Afinal de contas, vivemos a época, reverendo, do Cristo da fé. Né? O Cristo da história ele foi abandonado. Vivemos a época do Cristo do subjetivismo, o Cristo da emoção. O importante para nós é nós chegarmos na igreja e sentirmos alguma coisa, né? Sermos afetivamente acolhidos, nos emocionarmos com aquele sermão que fala de vitória ou que alguma coisa que diga a respeito à nossa esperança terrena de prosperidade ou de bem-estar, de cura divina e tudo mais. Jesus ressuscitou, isso não é tão importante assim. Afinal de contas, isso aconteceu há 2000 e lá vai cacetada atrás. Já passou. Mas o que nós temos que entender é que a verdade é que a nossa esperança está subsidiada, ela está firmada nesse evento. O evento mais importante da história. O evento da ressurreição de Israel
do verdadeiro Israel, o Messias, quando ele ressurge de entre os mortos e volta à vida, trazendo nos seus ombros, como dizem alguns teólogos, a nova criação. Então, de maneira resumida, irmãos, o que esse texto nos ensina aqui? O texto nos responde a pergunta: Jesus morreu. Acabou a nossa esperança. E agora? Afinal de contas, os judeus esperavam o Messias. No desenrolar da história de Israel, a promessa de um Salvador viria. Na verdade, desde Gênesis, né? A promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria as obras do mal e que traria triunfo para o povo de Deus. Quando Jesus aparece, as suas palavras e obras, de acordo com o texto, eram poderosas. Jesus não só ensinava coisas maravilhosas, que o tempo não me permite falar aqui, mas como ele agia de maneira sobrenatural, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, alimentando multidões, tocando esquifes e mortos sendo ressuscitados. Muitos sinais Jesus fez acalmando a tempestade e tantos outros. Era assustadora a obra messiânica e as evidências que corroboravam de que ele era o Messias. No entanto, de acordo com o texto, ele é levado ao madeiro. Depois de mutilado, maltratado, ferido, vilipendiado, ele morre e é sepultado. E os discípulos ficam entristecidos. Eles ficam desanimados. Nós achávamos que ele viria e faria alguma coisa. Nós achávamos que ele libertaria finalmente Israel do cativeiro, já que desde que Israel entrou na terra de Canaã, ainda que não havia conquistado todas as dimensões da terra prometida a Abraão, desde aquele período, por conta dos pecados de Israel, observem isso, por conta dos pecados de Israel, Deus cumpre o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30. Entrega Israel a outras nações, dispersa Israel diante de outros povos. E desde aquela época Israel viveu sob o cativeiro de outros povos, de outras nações. Cativeiro pagão, Assíria, Babilônia, até mesmo o próprio Egito e tantos outros. Israel estava sob cativeiro. Quando Jesus aparece, Israel ainda está sob cativeiro. Israel está sob o regime do Império Romano. Depois de passar pela Babilônia, pelos persas, pelos gregos, agora estavam sob o regime do Império Romano. Estavam sendo oprimidos, esmagados por uma autoridade tirana. Não obstante os fariseus terem liberdade para cultuar a Deus, a vida como servo de Yahvé naquela época não era uma vida fácil. Era uma vida difícil. E quando Jesus aparece, enfim a esperança chegou. O que era, irmãos, para alguém que anda sobre as águas? Tirar César do trono? O que era para alguém que, com o poder da sua palavra, sem sequer estar presente na casa do centurião, faz com que a sua filha doente, moribunda, volte a ter saúde? A sentar no trono de Israel? O que era para um homem que espantou os seus discípulos quando, pelo poder da sua palavra, fez o vento se aquietar e o mar voltar a descansar? Assumir o governo político de Israel, o que era para esse homem? Absolutamente nada. Ele mesmo diz isso quando está na cruz. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai. Ele enviaria uma miríade de anjos aqui. E acabaria com toda essa palhaçada aqui. Me tiraria dessa cruz. O que era para esse homem libertar Israel? Absolutamente nada. Mas ele prefere a cruz. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ele prefere a cruz. Ele quer morrer. Ele mesmo diz, não são vocês que tomam a minha vida. Sou eu quem a entrego e eu tornarei a tomá-la. Ele quer morrer. Jesus está olhando para as profecias. Ele está olhando para o corredor da história. Israel precisa morrer. Israel não consegue obedecer. Israel não consegue seguir o padrão altíssimo da lei. Deus então prepara a armadilha. Coloca o mediador. Coloca Israel para ser morto e sepultado e ressurgir. É isso que está acontecendo aqui. A esperança que estava obstruída está agora no raiar de uma nova manhã. Os discípulos estão entristecidos. Jesus aparece no meio do caminho. Eles estão lamentando. Ele morreu. Acabou. E de acordo com os versos 28 e 29 do texto, provavelmente eles estavam voltando para casa. Os discípulos, muitos deles, haviam abandonado as suas moradas, as suas casas, os seus pertences, as suas famílias, para seguir esse Messias. Quando ele morre, vamos voltar para casa. Pedro volta a pescar. Eles abandonam toda aquela esperança. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que eles estavam cegos. Eles tinham a sua esperança obstruída.
Eles estavam cegos, primeiramente, para as palavras de Jesus. Veja o verso 14. Eles estavam desesperançosos, porque não criam nas palavras de Jesus. O próprio Jesus, durante os 3 anos de ministério, havia contundentemente ensinado a respeito da centralidade da sua morte, sepultamento e ressurreição. É necessário que eu morra. E quando Jesus morre, o que eles fazem? Ficam entristecidos. E o texto diz aí que as mulheres, eles mesmos citam as próprias mulheres que haviam ido ao sepulcro e testificado de que o corpo dele não estava lá. E é engraçado, irmãos, aqui um parênteses rápido, senão eu vou pregar até amanhã aqui. Jesus, quando ressuscita, os evangelhos dizem que ele deixa um lenço dobrado. Já viram essa passagem? Ele deixa o lenço dele dobrado dentro da sepultura. Muitos teólogos ficam discutindo o que está acontecendo ali. Por que ele dobrou o lenço? Alguns preferem até uma tradução guardanapo, porque havia um costume judaico também, há um costume no judaísmo moderno, de que quando o judeu saía da mesa para ir ao banheiro de um restaurante, ele deixava o seu lenço dobrado, significando para o garçom não remover as coisas que estão lá, porque ele vai voltar. Então alguns dizem que Jesus deixou o lenço dobrado, significando, eu saí da sepultura, mas eu vou voltar, o que não faz nenhum sentido, voltar para a sepultura. Alguns alegam que se refere ao retorno do Messias, mas isso não faz sentido. O que acontece ali é que Jesus deixa o lenço dobrado para dizer exatamente quem, irmãos. O que aconteceu na ressurreição de Jesus é que muitos judeus começaram com uma mentira, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo. Os irmãos conhecem a história. Os judeus, alguns principais das sinagogas, começaram a pagar para as pessoas proliferarem essa mentira de que os discípulos haviam pegado o corpo de Jesus e perdido com ele. O fato de Jesus ter deixado o lenço dobrado significa exatamente o contrário. Porque que ladrão entraria no sepulcro? Fala para mim. Ia pegar o corpo e falar, opa, peraí, tem que dobrar o lenço aqui. Ninguém faria isso. Jesus está deixando pistas e evidências de que ele havia ressurgido de entre os mortos, como as Escrituras haviam prometido. Irmãos, o que nós estamos esperando de Jesus a respeito das suas ações? Os discípulos estavam esperando uma coisa completamente distorcida. As palavras de Jesus não foram suficientes. O que Jesus havia dito a respeito da ressurreição não havia sido suficiente. E paz, meus irmãos, eu sei que o que eu estou pregando aqui, para alguns, arde o coração. Queima o coração. Para outros, não há relevância nenhuma. Eles estavam cegos para os ensinos, eles estavam cegos para a presença de Jesus. Veja, Jesus não aparece aí, entre eles. Imagine a cena. Israel não vai ser salvo. Acabou. Ele até parecia o Messias, mas como conjugar a ideia de alguém tão poderoso? Os demônios olhavam para ele e se prostravam. Saíam desbarateados. E agora, aquele homem franzino, catavérico, desidratado, tela azul, isso não encaixa. E Jesus aparece no meio do caminho, ao lado deles. Como está aqui essa noite, porque a Bíblia, essa manhã, a Bíblia diz isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Não é isso? Eu estou entre eles. Eu sou aquele que caminha entre os castiçais de ouro, que são as igrejas. Ele está entre nós. A verdade é que nós estamos cegos. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ressuscitou. Jesus não é uma sombra. A nossa esperança não é uma história que nós contamos para as nossas crianças dormirem. A história da ressurreição não é um mito. A história da ressurreição do Messias não é, como dizem os liberais, uma invenção de mente coletiva que ficou desesperada porque o seu herói foi sepultado. Mas há evidências, que eu vou chegar lá, de que o Mestre está vivo. E de que se Jesus ressuscitou,
se ele realmente saiu da sua sepultura naquele domingo de manhã, se ele realmente deixou o lenço dobrado e mostrou os cravos nas mãos para Tomé, o que nós conhecemos como incrédulo, e deixou que ele tocasse o seu lado, onde a lança perfurou e saiu água e sangue, para evidenciar de que ele era um corpo, se aquilo aconteceu, alguma coisa aconteceu neste mundo, irmãos. Nós estamos cegos para isso. Nós estamos cegos para isso. Estamos preocupados mais com as nossas paixões. Estamos preocupados mais com os nossos afazeres. Augusto Nicodemos diz o seguinte: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem você sentir, sem ver, sem experimentar nada, e ainda assim dando tudo errado. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo nada acontecer. Bruno, você fala que Jesus ressuscitou, mas onde está ele? Eu não estou vendo nada. É porque você está cego, eu estou cego. Nós não estamos percebendo as ações redentoras de Jesus. Eles estavam cegos para as evidências. Eles mesmos, se vocês olharem para o texto aí, eles escrevem várias evidências de que Jesus havia ressuscitado. É incrível isso. Eles falam que Jesus era o Messias prometido, isso está no verso 19, eles dizem que ele era profeta, poderoso em palavras e obras, como eu já articulei aqui. Eles dizem no verso 20 que os homens maus o levaram à morte, e não era isso que Jesus havia ensinado? Vai chegar um dia, eu estou caminhando com vocês aqui. Ei, prestem atenção, eu estou caminhando com vocês, mas vai chegar um dia que eu serei entregue na mão dos líderes de Israel. E eles vão me matar. Jesus havia dito. Era uma evidência. Terceira evidência, o sepulcro estava vazio, mulheres. E aí eu estava até conversando com o Kelson ontem, ele me perguntou assim: Bruno, por que os agiógrafos, os autores, os evangelistas registraram o fato de que mulheres, as primeiras testemunhas que foram no sepulcro, eram as mulheres, e foram elas que trouxeram as notícias para os 11, que estavam escondidos das autoridades judaicas e romanas, e aí então eles espalharam essa notícia da ressurreição do Messias. Por que eles não colocaram outra coisa ali? Ou por que não simplesmente omitiram aquilo? Dentro da cultura judaica, os irmãos sabem disso, a mulher não tinha o espaço que existe hoje na cultura pós-moderna. Uma mulher falando no tribunal, ela não tinha força nenhuma de evidência, não significava absolutamente nada. É para eu parar de pregar já? É o sininho, né? É puxar o paletó. Antigamente tinha o sininho, irmão. Quando pregava demais, apertar, o pregador tinha que ficar quieto, né? Mas o fato de as mulheres terem sido as primeiras testemunhas, isso dizem alguns, né? E eu concordo com isso, chama-se critério de constrangimento. O que significa o critério de constrangimento? É aquele tipo de defesa judicial que você faz que milita de alguma maneira contra você. Só que você está tão preocupado com a verdade, com o que de fato aconteceu, que você abre mão de um argumento, ou melhor, você usa aquele argumento, mesmo aquilo de alguma maneira militando contra você. Porque o seu compromisso é com a verdade. Os discípulos poderiam ter dito que homens foram lá e encontraram Jesus ressuscitado, mas eles eram tão comprometidos com a verdade, isso é uma evidência de que Jesus de fato ressuscitou. Que eles mantêm a narrativa verdadeira, de que foram mulheres que foram lá as primeiras a evidenciar ou a presenciar, a testemunhar a ressurreição de Jesus. E não obstante isso, o verso 24 diz que a ressurreição foi confirmada por várias testemunhas. Muitas pessoas viram Jesus. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Mais de 500 irmãos. Paulo diz, alguns ainda vivem entre nós. Pessoas que viram Jesus ressuscitado. E que anunciaram essa verdade por toda a Israel. Então eles estavam cegos também para as evidências. E existem, irmãos, o tempo não permite aqui, mas existem muitos critérios para nós hoje nos firmarmos em relação às evidências, tanto arqueológicas quanto históricas, de documentação,
o que nós chamamos de múltipla atestação também, que é quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa, né? Ou o próprio critério de constrangimento que eu acabei de citar para os irmãos. Veja, qual era o benefício, olha aqui para minha gravata, qual era o benefício para os discípulos criarem um herói que morre? Qual era o benefício para os discípulos saírem para testemunhar uma mentira que levaria eles à morte? Você faria isso? Vou ali contar uma mentira, e depois que eu contar essa mentira, vão me matar. Vão me colocar, crucificar de cabeça para baixo, como fizeram com Pedro. Ou como fizeram com Tomé, que a gente chama de incrédulo, mas que mataram ele a paulada. Quem levaria essa mentira até esse nível? Alguma coisa aconteceu. Então essa múltipla atestação, critério de constrangimento, os documentos próximos, não só os evangelhos, que foram escritos por pessoas diferentes, e que contam a mesma história com as suas micro diferenças, o que os liberais alegam que milita contra nós, na verdade favorece, porque essas micro diferenças atestam exatamente ao compromisso de cada um em relatar aquilo que viu, que presenciou, ou que ouviu. Porque afinal de contas, se o copo de vinho cair aqui, a minha visão é uma, a visão dos irmãos é outra. Talvez alguns nem vejam. E essas micro diferenças na maneira de contar a história mostram exatamente de que aquilo aconteceu. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos que a esperança deles também era desconhecida. Jesus exorta os seus discípulos. Eles não criam. Veja o verso 25, diz aí que o problema dos discípulos era fé. Jesus diz que eles eram tardios ou tardos para crer. Não é isso? Crer nos que os profetas disseram. Então, nosso problema, irmãos, a respeito da ressurreição de Jesus, olha aqui para mim, não é apenas um problema intelectual, de evidências, de entender que isso aconteceu, de aceitar que isso aconteceu. Nosso problema é um problema de fé. Nós não cremos na palavra de Deus. Esse é o nosso maior problema. Por que nós não falamos da ressurreição para as pessoas? Quando nós pregamos o evangelho para alguém, nós falamos de tudo. De que Deus vai ajudar ela nos problemas, né? De que a vida vai melhorar, de que Jesus vai consolar ela no sofrimento. E tudo isso é verdade, não estou dizendo que é mentira, não. Mas por que a gente não fala? Ei, deixa eu contar uma história para vocês. A história de um homem que morreu. Foi sepultado durante 3 dias. E ao terceiro dia ele levantou de entre os mortos. Essa é a mensagem do evangelho. Foi por essa verdade que os discípulos levaram a cabo até mesmo a sua própria vida. Nós não falamos da ressurreição, talvez porque ela não tenha relevância, como eu disse, ou talvez até porque nós não cremos nela. Afinal de contas, nunca se ouviu falar de alguém voltar de entre os mortos para nunca mais morrer, né? E Lázaro, Bruno? E Elias? Ou Eliseu, melhor? Né, que os seus ossos, quando algumas pessoas tocaram nos ossos de Eliseu, voltaram à vida. Todas essas pessoas voltaram a morrer. Lázaro morreu de novo, sim ou não? Eles foram ressuscitados, mas todos eles voltaram a morrer. Jesus ressuscitou do que a gente chama de transhumanidade. Quando ele ressuscita, ele não aparece no meio dos discípulos aqui do nada. Ele não conversa, ele não come com os discípulos. Depois, lá em João, ele não come peixe e pão com os seus apóstolos. E de repente, desaparece. Em outra ocasião, os discípulos estão com medo por conta dos romanos, por conta dos judeus que querem matá-los, persegui-los. Jesus simplesmente aparece no meio da sala. Puf, como num passe de mágica. Permite uma expressão aqui. E diz, paz seja convosco. Uau! Toca aqui, Tomé. É carne. Mas Jesus, como é que você atravessou a parede? É uma humanidade glorificada, uma humanidade superior. E essa falta de fé é o que nos faz não acreditar nessas verdades. No fundo, é porque nós não acreditamos nisso. E nós precisamos crer no que eu estou pregando aqui esta manhã, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Eles estavam cegos pela falta de conhecimento da palavra. Jesus chama eles de nécios. O que é nécio, irmão? Quem me ajuda aí? A palavra nécio aí é anotos, de noutético. Quer dizer, sem intelecto.
Jesus está chamando os discípulos de burro aqui, irmão. É verdade. Jesus está falando, vocês são burros. Por que vocês estão... Que tipo de discípulo que são vocês? Que categoria de discípulos são vocês? Que eu passei 3 anos... Irmãos, o que a gente ouve todo domingo aqui? Fala pra mim. É domingo após domingo ouvindo a mesma coisa, pastor. Eu lembro que quando eu conheci a Kel, ela falava de estudar teologia, e pegava, eu queria estudar esse termo, eu falava para ela, calma, que você vai ouvir sempre a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É só um aperitivo aqui, ali, né? É aquele agridoce, você toca num salzinho, num açúcar, mas é tudo a mesma coisa. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia e voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, e eu espero encontrar você na nova criação. É isso. Não tem segredo. A aliança fala do quê? De um mediador que daria o seu sangue para perdoar os nossos pecados. O reino fala do quê? De um Messias que viria para sentar no trono de Davi e dar esperança escatológica para Israel. A própria ideia do Messias significa o quê? De um libertador para o seu povo, não só para Israel, mas para toda a criação. Tudo isso fala da mesma coisa. Estamos cansados de ouvir a mesma coisa. Mas a verdade é que é necessário falar uma coisa. Porque nós nos esquecemos muito rápido. Nós somos nécios. Somos nécios. O autor dos Hebreus briga com os crentes a respeito disso. Vocês já eram para ser maduros. Vocês já deviam estar discutindo temas unificadores do Antigo Testamento. O que continua, o que descontinua. Vocês deviam estar discutindo a doutrina de imposição de mãos, de batismos, de ressurreição dos mortos, ele fala. Vocês deviam estar discutindo essas coisas. Vocês deviam ser mais maduros a respeito disso. Mas a verdade é que nós temos crentes fracos, que nem sequer refletem sobre o que eu estou dizendo aqui, que a doutrina da ressurreição é a coisa, talvez o pensamento ou a esperança mais importante da nossa fé. E veja, e por fim nós vemos versos 30 e 35, deixe-me correr aqui. A esperança da ressurreição é revelada. Jesus renova a esperança dos discípulos na sua obra enquanto eles estão comendo. Olha que engraçado, irmãos. Oh, meu Deus. Jesus podia ter feito isso de tanta maneira, irmãos. Não é verdade? Eu vou mostrar que eu sou Messias. Sei lá, cai um raio agora. Não sei, vou voar aqui, vou levitar. Ele podia ter feito tanta coisa para revelar que era ele que estava ali entre eles. E sabe o que ele prefere fazer? Comer pão e beber vinho com eles. Um teólogo bíblico, uma autoridade do Novo Testamento, ele diz o seguinte: quando Jesus quis explicar aos seus discípulos o que era a sua morte, ele não deu para eles uma teoria, uma proposição. Ele deu a eles uma refeição. Sexta-feira à noite. Aquela noite foi a noite mais escura da história. Jesus estava com medo. Ele estava com medo. Ele chama os seus amigos mais próximos. E o que ele faz? Vamos comer. Ele pega o pão, ele parte o pão. Quando os discípulos desconhecidos, a gente nem sabe quem é, só fala de um tal de Cleopas aqui. Quando Jesus, aquele peregrino que caminhou com eles ali naquela jornada, assenta-se à mesa e pega o pão e parte o pão, o texto diz que os olhos deles se abrem. É na Eucaristia, é na ceia, que nós somos lembrados desse momento mais importante da história. É isso que Paulo diz, né? Relembrando o que Jesus ensinou. Fazer isto, não ouvi, fazer isto. E quando vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês estão fazendo o quê? Anunciando
a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia aqui. E os crentes estão comendo pão, bebendo vinho. Não sabem nem o que está acontecendo. Alguns vêm até com fome mesmo, né? É estranho isso, é verdade. Não é isso que Paulo fala? Muitos entre vocês vêm para comer mesmo. Alguns até se embriagavam. Os mais ricos bebiam, comiam, não esperavam os mais pobres. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Cristo, irmãos, isso aqui é assustador. Ele revela para nós o evento mais importante da história. O mundo não conhece isso. Os sábios deste mundo não sabem disso. Os intelectuais, os grandes cientistas, os maiores pensadores e filósofos deste mundo não conhecem isso. Mas você conhece. Ele está revelando a sua morte, sepultamento e ressurreição quando você come do pão e bebe do cálice. Ele está revelando a esperança. É renovada, por isso que Calvino diz que nós, quando nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós estamos nos apropriando de Cristo, apropriando das suas bênçãos. Eu acabei de falar para os irmãos aqui, eu já vou encerrar. Eu acabei de falar para os irmãos que quando o Messias morre e ressurge, ele está representando Israel. Israel precisava morrer. Israel precisava ressuscitar para uma nova era, para uma nova criação. O Messias faz isso. Ele ressurge como mediador. Quando ele sai da sepultura, ele traz nos seus ombros a nova criação, o novo povo de Deus. O que a gente chama de comunidade do Espírito. Mas, Bruno, isso é para Israel. Não, o apóstolo Paulo diz que nós somos descendentes de Abraão, o pastor acabou de ler. Em Abraão, Deus abençoa todas as famílias da terra. Quando nós comemos, escute isso, quando você come do pão, bebe do cálice, você está, de maneira mística, se tornando parte do corpo do Messias, você está se tornando parte daquilo que Deus deseja fazer na nova humanidade. Você está entrando nessa comunidade, nesse corpo, que é o corpo de Israel. É por isso que Paulo diz aos Efésios, vocês estavam longe, falando de nós gentios, vocês estavam longe das promessas, longe das alianças, sem Deus no mundo, vocês nem sabiam disso. Mas agora, vocês foram chamados para perto, assentados à mesa. Ele nos escolheu. E Ele quer assentar à mesa para comer pão. Para comer pão e beber vinho conosco. Lembre-se disso quando você for cear. Ele não está mais na sepultura. Jesus ressuscitou. Vive. Vivo está. Assentado à destra de Deus Pai. Adorado pelos anjos. Celebrado em toda a criação. Neste momento, todas as igrejas do mundo estão celebrando a ressurreição deste homem. Deus abençoe os irmãos.